Bom dia, estamos aqui para mais um devocional, mais uma leitura bíblica que nós faremos hoje. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por ter nos dado essa oportunidade de aprender mais de Ti. Obrigado porque o Senhor é bom, porque as Suas misericórdias duram para sempre. Te peço para que venha estar conosco nessa leitura, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos para enxergar as verdades que o Senhor tem para nós nessa manhã. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de qualquer coisa, deixe-me colocar a Bíblia aqui. Nós vamos começar o dia 19, lembrando que nós estamos seguindo o plano da Bíblia 365, em que a gente lê a Bíblia em um ano. Começamos dia 1º de janeiro, devemos terminar dia 31 de dezembro. E nós vamos começar por Gênesis 39, continuando a história de José, depois que ele foi vendido pelos seus irmãos. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. E tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: Venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros prisioneiros e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Aqui uma coisa interessante é que claramente a Bíblia diz que Deus estava com José e dava sucesso em tudo. Mas por que então Deus permitiu que a mulher de Potifar fizesse aquilo com José? Nós vemos, quem conhece a história, nós sabemos que tudo era plano de Deus, mas aqui é onde entra a lição. Não é porque nós fazemos tudo correto, porque a nossa vida é íntegra, que coisas ruins não podem acontecer conosco. E às vezes essas coisas ruins, elas vão acontecer não porque Deus nos abandonou, não porque Deus não está olhando por nós. Deus estava com José aqui antes
do que a mulher de Potifar fez, a Bíblia diz que Deus estava com ele. Depois, também diz que Deus estava com ele e dava sucesso em tudo que ele fazia. O, única, ah, o único ponto que não está onde Deus dava sucesso é onde ele foi lançado para a prisão. Mas nós vemos que até nisso era plano de Deus para colocar José num lugar melhor lá na frente, num lugar que ia cumprir melhor os propósitos de Deus na vida de José e inclusive na vida da família dele e na vida dos descendentes dele. Então, novamente, não é porque alguma coisa de ruim acontece conosco quando nós estamos sendo fiéis a Deus que significa que Deus nos abandonou, mas que às vezes ele tem um plano para as nossas vidas. Capítulo 40. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: Por que vocês estão preocupados? Eles responderam: Essa noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziam cachos de uva. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse: Este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta a seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus. Agora estou nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: Também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pão brancos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó. Mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. José disse: Este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. E levou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. 2 anos inteiros se passaram, e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los.
Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, Faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. Disse o Faraó a José: Tive um sonho essa noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao Faraó e acalmá-lo. Aqui, José dando glórias a Deus, não puxando sobre si a glória que pertence a Deus, no caso. Mateus 12, do 46 ao Mateus 13, 23. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então ele apontou para seus discípulos e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo a permanecer sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: Por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: A vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Por isso que eu gosto sempre de começar o devocional, e é importante que sempre que a gente começar a ler a Bíblia, a gente peça para que Deus abra os nossos olhos, nosso coração, para que a gente possa verdadeiramente compreender aquilo que Ele quer, porque para que a gente não seja como essas pessoas da profecia de Isaías, que quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão, para que a gente não seja um povo de coração endurecido, que ouve com dificuldade e tem os olhos fechados para as palavras de Deus. Verso 16: Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, porque eles ouvem.
Eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução das riquezas, de modo que não produzem fruto. A pessoa que está imersa nas coisas do mundo, a pessoa que não tira um tempo para dedicar ao Senhor, mas se preocupa apenas com as coisas do mundo. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Salmos 17, do 1 ao 15, oração de Davi. Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende ao meu clamor por socorro. Escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova meus pensamentos durante a noite, examinaste meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti, refúgio dos inimigos. Protege-me como as meninas dos teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão. Ouve como contam vantagem. Seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens ladrões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e faze-os cair de joelho com tua espada, livra-me dos perversos. Pelo poder de tuas mãos, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face, e me satisfarei. E Provérbios 3, do 33 ao 35. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. E aqui ele falando a diferença entre aqueles que são perversos e como o Senhor interage com eles, e aqueles que são justos e como o Senhor interage com eles. Essa foi a palavra de hoje. Perdão pelos errinhos de leitura que eu cometi, mas que você possa continuar meditando, se possível, ler os trechos que talvez são mais difíceis, que tenham falado com você, sempre tentando tirar aquilo que o Senhor, na verdade, tirar lições daquilo que o Senhor tem para nós. Vamos fazer uma oração para terminar esse período. Senhor, obrigado por mais essa palavra, obrigado por mais esse dia, obrigado porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de escutar mais de Ti. Continua falando aos nossos corações para que nós possamos conhecer mais de Ti. Senhor, abençoa aqueles que estão necessitados, abençoa aqueles que estão doentes,
para que o Senhor entre com providência, Senhor, na vida do teu povo, para que nós possamos, Senhor, continuar seguindo a Ti e continuar essa jornada, Senhor, de parecer-nos mais com Cristo. Fica conosco no mais esse dia, nos abençoando e abençoando para que possamos agir e viver para a Tua glória. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa segunda-feira para vocês e nos vemos novamente amanhã.